Um bom dia, meus amados irmãos, irmãs. Pela infinita graça do nosso Senhor Jesus, mais uma vez, nós estamos aqui reunidos nesse recomeço e cremos que o Senhor há de conduzir todas as coisas para sua glória. Amados irmãos, irmãs, abram comigo suas Bíblias em Mateus, capítulo 25. Estamos estudando sobre essas parábolas escatológicas de Mateus, nos capítulos 24 e 25. E claro que nós não estudamos aqui a parábola da figueira, estudamos a parábola do servo, a parábola das 10 virgens, e vamos estudar a parábola dos talentos, tentando compreender as configurações que existem nessas parábolas e extrair lições que sejam vitais para a nossa vida, em especial nesses dias que nós estamos vivendo. Nós temos a certeza, meus irmãos e irmãs, que o Senhor tem nos permitido meditar nesse assunto, porque há algo que de maneira especial Ele quer falar com cada um de nós. Então vamos lá, Mateus capítulo 25, vamos ler desde o versículo 10. E saindo elas para comprar, veio o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Depois vieram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade, eu vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Porque o reino do céu será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e lhes confiou seus bens. Aonde eu vou ler conforme está na tradução da Reina Valera, então vai diferenciar um pouco aí, mas não se preocupe, irmãos. A um deu 108 quilos de prata, a outro cerca de 43 quilos, e a outro somente 21 quilos. Assim está na Reina Valera, porque ela já traduz quilos e meio de prata, cada um conforme a sua capacidade. E em seguida partiu. O que havia recebido cerca de 43 quilos, foi e negociou com ele e ganhou outros 108 quilos. Do mesmo modo que recebera cerca de 43 quilos, ganhou também mais 43 quilos de prata. Mas o que havia recebido 21 quilos e meio de prata, foi e abriu uma cova na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou a conta com eles. E chegando o que recebera a maior quantidade, trouxe-lhe o dobro, dizendo: Senhor, entregaste-me 108 quilos de prata. Eis aqui outros 108 quilos de prata que ganhei com eles. Seu senhor lhe disse: bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Chegando também o que havia recebido 43 quilos, disse: veja, ganhei outros 43 quilos sobre aqueles. Seu senhor lhe disse: bem, servo bom e fiel, sobre o pouco fostes fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que havia recebido pouco, mais de 21 quilos de prata, disse: Senhor, sabendo que és homem duro, que ceifas onde não semeastes, e que ajunta onde não espalhastes, pelo qual tive medo, fui e escondi tua riqueza na terra, aqui tens o que é teu.
Mas o Senhor respondeu: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei, que ajunto onde não espalhei. Devias, pois, ter levado o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o dinheiro e dai ao que tem mais. Porque o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Vamos orar. Amado e querido Pai, no precioso nome do Teu Filho Jesus, de quem somos, a quem servimos, é debaixo do Teu santo nome que nós nos reunimos nesta manhã, confiados unicamente que o Senhor é misericordioso, que o Senhor ama a igreja, que o Senhor deseja, nesta manhã, falar a todos nós. Senhor, só Tu conheces a nossa necessidade congregacional e a nossa necessidade pessoal. Só o Senhor tem a extraordinária habilidade de penetrar nos nossos corações com essa palavra. E com ela, Senhor, nos conduzir aos Teus caminhos, à Tua vontade, endireitar nossa vida, transformar nosso caráter, nos libertar de pecados que nos assediam, de nos restaurar no nosso amor a Ti, na nossa fé, na nossa vida devocional, no nosso serviço. Só o Senhor tem esse poder. É confiado nesse poder que nós Te pedimos. Fale conosco nesta manhã, no nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus amados em Cristo, prestemos atenção nos detalhes dessa leitura que compreende todos esses textos, porque eles estão aqui recheados de proposições assertivas, princípios. Nós temos aqui muitos pontos a considerar e não podemos passar por cima, porque esse é um estudo sério. Esse estudo aqui, irmãos, esta palavra, ela precisa ser considerada, porque nós não podemos pensar na nossa vida meramente em termos de futuro nessa terra. Nós temos que pensar em nossa vida do ponto de vista celestial, isto é, do ponto de vista eterno. É um grande erro que a maioria dos cristãos cometem em não considerar sua vida do ponto de vista da eternidade. Geralmente considera a sua vida do ponto de vista temporal. Eu digo para vocês, meus amados irmãos e irmãs, reflita por alguns segundos o quanto vocês, nós, refiro a mim também, não temos considerado a nossa vida apenas do ponto de vista temporal. O que fazemos, tudo o que somos, sempre é uma consideração do ponto de vista temporal. Este é um efeito de uma vida que não tem fé, que não tem esperança. Este é o problema da dissimulação espiritual, da religiosidade. Então, meus irmãos e irmãs, este é um grande problema, é um sério problema. Muitos cristãos levam a sua vida sem considerá-la do ponto de vista da eternidade. Por isso, desde quando converteram, passaram-se anos, percebem que nunca cresceram, nunca amadureceram, nunca frutificaram, nunca se preocuparam em frutificar, nunca se preocuparam no crescimento espiritual. Sempre esse espírito de pigmeu, esse espírito de enanismo. Isso é uma tragédia, meus irmãos. Não crescer na vida espiritual é uma tragédia. O que essas três parábolas nos mostram é o perigo da deficiência espiritual, é o perigo da irresponsabilidade, da infidelidade.
da nossa falta de compromisso com o nosso chamado, com a nossa vocação. Nós estamos vivendo em um tempo em que houve uma mudança social muito grande. E de maneira inevitável, essa mudança também provocou uma mudança espiritual na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de viver, na nossa maneira de relacionar com as coisas. Falo por mim e por tantos, que são cristãos aí há mais de 10, 20, 30, 40, 50 anos. Nós ficamos perguntando o que seria essa marca da besta, o que seria essa marca que iria controlar o mundo inteiro. Hoje nós vemos sinais visíveis disso, na nossa própria vida, na nossa própria casa. Todos nós precisamos estar atentos com aquilo que rouba o nosso tempo, com aquilo que controla as nossas emoções. E se você observar, eu e você temos algo onde nós colocamos nossas emoções, onde nós colocamos nossa vida, e essa coisa nos controla, essa coisa nos domina, essa coisa nos dirige, essa coisa nos guia. Todas as nossas informações estão ali. Um celular. Você já pensou o poder que um celular tem na vida de uma pessoa? E não estou falando de nada ilícito, de nada que seja pecaminoso, estou falando de coisa lícita. Quantos aqui, se perder o celular, ele pode dizer assim, eu perdi minha vida, porque tudo está ali. Minha conta bancária está ali, meus compromissos estão ali, a minha agenda está ali, meu calendário está ali, tudo eu coloquei ali. Você pode imaginar que isso pode sim ser um terrível sinal da marca do anticristo. Você pode até dizer que não. Eu não estou dizendo que eu estou certo. Eu só estou dizendo que isso me chama a atenção por causa da mudança de comportamento. E vocês vão perceber aonde que vou chegar. Porque é aí que você vê o quanto de tempo você joga ou você perde com esse pequeno aparelho. O quanto ele tira do seu tempo. Faz uma reflexão. Quanto tempo você gastou no seu celular? É mais do que o que você gasta meditando nas coisas de Deus? O tempo que você passa envolvido com redes sociais é muito maior do que o tempo que você gasta com as coisas essenciais da sua vida cristã? O tempo que você concentra seus pensamentos dentro de um aparelho que você não se importa o quanto você tem que pagar, você sempre quer comprar o mais caro, o melhor, mas você não dá o mesmo zelo e atenção para isso aqui, ó. Se você aprecia seu celular mais do que a Bíblia, posso te dizer, você é uma presa vulnerável para aquilo que o anticristo vai fazer. Eu te convido, se você tiver coragem, de ler Apocalipse 13 e deixar este capítulo te ler. Você vai ver lá que o anticristo, ele vai reivindicar a adoração das pessoas e o adorarão. Sabe o que significa isso? Rendição. Onde eu quero chegar, irmãos? Nós tivemos uma mudança social muito grande nesses últimos anos. E possivelmente, nesses 8 meses, tenhamos uma outra mudança que nós vamos perceber nos meses seguintes. Uma mudança de comportamento. Uma mudança de perspectiva. O que eu quero dizer com tudo isso, irmãos, é que nós estamos nos afastando do que é essencial. Compreender, desde a primeira parábola do servo, com a parábola das 10 virgens, você perceber que nessas duas parábolas, o Senhor nos mostra que essas pessoas envolvidas tiveram a mesma oportunidade. Elas tiveram a mesma oportunidade de não errar. Elas receberam a mesma responsabilidade. Todos tinham os mesmos direitos à disposição.
Porém, foi uma questão de escolha. Não é a escolha de Deus que você perca o reino. Não é a escolha de Deus que alguém vá para o inferno. Ele não quer que ninguém se perca. E Ele tem nos dado um manancial de águas vivas. Ele tem nos esmagado em nossas provações, mas Ele continua nos amando. Às vezes você se sente o pior dos homens, o pior das mulheres, mas para Deus, você é alguém que Ele tem um amor eterno e incondicional. Então, irmãos e irmãs, nós precisamos ter muita sensibilidade no discernimento para perceber essas mudanças. E quanto essas mudanças, embora lícitas, elas podem ser devastadoras em nossa vida, em nosso comportamento, em nossos afetos, em nossa devoção. Porque se a vida fosse tudo isso, irmãos, nós já estaríamos perdidos, porque essa terra, como um bêbado, ela cambaleia para a sua própria destruição. Olha o que nós vimos este ano, de catástrofes, de destruições. Cidades inteiras estavam em chamas. Você sabia que havia 2 nações guerreando e os jornais não publicaram? Não publicaram. Você imagina que grandes catástrofes na Califórnia, nos Estados Unidos, cidades inteiras foram varridas por incêndios climáticos e você não viu isso no jornal? Falava-se muito pouco, menções rápidas. Você imagina isso? Que essa terra cambaleia para a sua própria destruição? Então, se nossa esperança estivesse nesse mundo, nós já estaríamos perdidos. Não haveria o menor sentido de nós estarmos aqui. Irmãos, o que nos atrai é isso aqui, ó, a palavra de Deus. É isso que nos atrai. Porque ela nunca falhou e jamais falhará. E nós precisamos voltar a nossa mente e o coração para essa palavra, porque nós viveremos os dias mais sombrios da terra. E você vai descobrir que os dias mais sombrios da terra não foram os dias do início da história da igreja, quando ela foi perseguida, quando os apóstolos foram encarcerados e foram mortos. Você vai perceber e você vai ter que concordar que os dias mais sombrios para a igreja são esses. Porque a igreja está presa dentro de um sistema, dentro de ferramentas que manipulam sua vontade, sua mente, suas emoções, que controlam o seu tempo, roubam seus afetos, destrói sua espiritualidade. Naquele tempo, irmãos, da perseguição da igreja, nos primeiros 100 anos, era muito fácil, muito visível, se você olhar a história com toda a delicadeza que ela exige, você vai perceber que a igreja era distinta. Hoje você não pode dizer que a igreja é distinta, porque existe uma bagunça espiritual. Se você entrar nessa pandemia da videotização, você vai ver cristãos falando mal de cristãos. Os pecados de muitas comunidades estão escancaradas na internet. É algo assombroso. Você chega à conclusão que Satanás não precisa fazer mais nada contra a igreja, porque os próprios cristãos estão procurando destruí-la. Há uma comunidade muito grande aqui em Goiânia, muito grande. Um grupo de pessoas dessa comunidade criaram páginas para expor. Eles passaram anos gravando as reuniões, pegando informações. Sabe o que eles fizeram? Colocaram tudo isso na internet. Tudo isso, irmãos. E gente de todo lado entrando nisso, ouvindo, vendo. É um negócio louco, irmãos. Naquela época não havia isso.
ou os cristãos ou os pagãos. O mundo está chocado com o que está vendo. Vai chegar um dia, irmãos, que, sinceramente, nós vamos ver aquele texto onde diz, se esses dias não fossem abreviados, aqui em Mateus 24, ninguém se salvaria. Quando o Senhor vier, porventura achará fé na terra? Meus irmãos, é um clamor, é urgente que nós permaneçamos na ortodoxia da igreja. É urgente que você considere ter uma vida de oração pessoal e congregacional. É urgente que nós voltemos aos fundamentos da vida prática da igreja, a verdadeira comunhão verdadeira, cuidado, proteção, zelo pelos irmãos. Hoje, a vida de um irmão, se tem um problema, se tem uma luta, se tem um pecado, a primeira coisa que as pessoas fazem é colocar num grupo de WhatsApp. Meus irmãos, nós precisamos urgente considerar isso aqui, ó. Porque é uma questão de escolha. Eu e você teremos que escolher o que nós seremos. Servos prudentes, virgens prudentes, ou nós seremos servos maus, virgens nécias. Nós precisamos voltar à prática da palavra de Deus, porque ela está perdendo todo o seu valor. Hoje os cristãos dão mais valor nesses pregadores coach, que falam o que elas se interessam em ouvir. Se você pregar a palavra de Deus, viva e eficaz, não tem valor nessa sociedade cristã. A necessidade de um avivamento é algo extremamente urgente, ou então nós vamos virar pó. Esse assunto não precisa ser só pregado, ele precisa ser recebido, e cada um precisa guardar isso no coração, e aos pés do Senhor, e dizer, Senhor, comece um avivamento a partir da minha vida. Porque senão, irmãos, nós vamos assistir os nossos casamentos serem destruídos, os nossos filhos serem destruídos, as pessoas em torno de nós serem destruídas. E nós sem força para orar, para crer, um desânimo profundo, uma frustração profunda. E você vê que o Senhor colocou para esses grupos aqui, dessas 3 parábolas, um caminho de responsabilidade. Ele colocou um depósito de unção. Ele chamou elas para uma experiência de responsabilidade. E nós somos tentados todos os dias a secularizarmos a nossa fé, os nossos conceitos, a nossa visão. Nós somos desafiados todos os dias a retroceder, a dizer não é bem assim, não é tudo isso não. Esse Deus genérico, ele não é bíblico. Essa vida espiritual light não é vida cristã. Vida cristã é vida radical. Jesus era radical. Viver a vida cristã não é uma questão opcional. Viver a vida cristã verdadeira é radical. Ou nós sejamos radicais, ou então nós veremos o mais terrível naufrágio espiritual em nossa geração. Porque o que nós percebemos aqui é que o chamado nessas parábolas é um chamado para viver a vida cristã de maneira integral, viver a vida cristã séria. Queridos irmãos e irmãs, eu quero voltar aos textos que eu li, apenas para introduzir, depois entraremos de maneira mais detalhada, de maneira mais doutrinária, de maneira mais expositiva, mas apenas para introduzir este assunto. Veja que o versículo 10 está assim: saindo elas para comprar. A palavra comprar aqui
É um termo genérico, mas o sentido no contexto aqui é adquirir aquilo que tem valor. O sentido aqui, na tradução, quando você volta para a raiz da palavra, é adquirir aquilo que tem valor. Então, elas foram adquirir aquilo que tem valor. O que significa isso aqui? É o azeite. O azeite é uma metáfora da pessoa e da obra do Espírito Santo. O problema das 10 virgens aqui, estritamente falando, está relacionado com a unção do Espírito Santo, com a obra do Espírito Santo. Irmãos e irmãs, como nós entendemos isso? Eu sei que precisaríamos de muito tempo para entrar nesse assunto de maneira doutrinária. Vou tentar resumir o máximo. Lembra quando o nosso Senhor Jesus estava às portas da sua crucificação? Ele reuniu os discípulos naquele cenáculo que está em João capítulo 13, 14, até o 17. 13 a 17. Eu posso dizer que esses capítulos é o coração do Evangelho de João. Ah, meus irmãos, peça ao Senhor que te dê tempo para você se debruçar nesses capítulos com uma leitura mais contemplativa. E você saberá que ali estão as últimas palavras do nosso Senhor aos seus discípulos. Portanto, eu ouso dizer, as palavras mais urgentes para nós. Para nós. E você vai descobrir algo nestes capítulos. A ênfase que ele dá ao Espírito Santo e à comunhão. A pessoa e a obra do Espírito Santo e a comunhão. Você vai ver, quando ele enfatiza, e você precisa ligar o capítulo 13 com o capítulo 17, e depois você vai ver que o capítulo 14, 15, 16, eles enfatizam a pessoa e a obra do Espírito Santo. A comunhão da igreja e a habitação do Espírito são os dois temas que governam esses capítulos. E o Senhor disse que o Espírito Santo viria, ele usa uma palavra linda para se referir ao Espírito Santo, ele usa a palavra paracleto, uma palavra que tem um sentido cétuplo. E ele fala que esse Espírito, ele viria nos habitar para sempre. Ele é o Espírito da verdade, ele é o Espírito da realidade espiritual, porque esse Espírito, ele não apenas viria para nos habitar, mas ele viria para habitar o céu dentro de nós. Você compreende? Ele viria para ser a verdade de Cristo dentro de nós. Ele viria para nos conduzir a uma dimensão de realidade espiritual. Ele viria para ligar os céus na terra dentro de nós. Ele viria para abrir um caminho de eternidade dentro de nós, de comunhão dentro de nós, entre o Pai e o Filho dentro de nós. Ele viria para nos habitar com todas as realidades do significado, da vida e do poder daquilo que foi as palavras de Cristo, a obra de Cristo e a pessoa de Cristo. Ele viria para ligar o trono onde Cristo está sentado ao nosso coração. Ele não seria um ente qualquer. Ele é o Espírito de Cristo, ele é o Espírito de Deus, ele é o Espírito Santo, ele é uma pessoa distinta. Ele é Deus. E ele seria enviado. E o nosso Senhor disse que era necessário que ele fosse, para que o Espírito viesse e fosse derramado. E isso aconteceu. Quando os discípulos ficaram em Jerusalém. Nosso Senhor, após a sua morte, ele ficou em torno de 40 dias. 40 dias com eles. E nesses 40 dias com eles, eu posso dizer que esta foi a parte crucial do ministério de Cristo, no que diz respeito à vida da igreja.
Eu posso dizer para vocês, e falo com atrevimento mesmo, irmãos, foram aqueles 40 dias que marcaram aqueles homens e mulheres de tal forma que eles estavam dispostos não apenas viver o Evangelho, mas a morrer pelo Evangelho. E foi o que aconteceu. Pega a história de cada um. Tome a história de cada um daqueles homens, aquelas biografias deles, de Pedro, Tiago, João. Tome a de Tomé, pegue a biografia de Tomé, aquele que para muitos se tornou até um símbolo de incredulidade. Isso é uma falácia. Tomé foi um dos mais extraordinários discípulos no que diz respeito ao serviço, fidelidade e dedicação. Foi Tomé, irmãos, dos 12, o único que atravessou o grande mar e foi para a Índia, e foi para a Rússia. Seu evangelho chegou na Índia, seu evangelho chegou na Rússia. Foi porque Tomé teve a ousadia de atravessar o grande mar. Ele foi o único dos 12 que fez isso. Pegue a biografia deles. Meus irmãos, o Espírito Santo veio. O Espírito Santo derramado para dentro de nós. É tudo aquilo que Cristo desejava. Quando Cristo ressuscitou, o seu maior desejo é que tudo isso se completasse com o Espírito Santo. A obra dele não terminou lá na cruz. A obra dele não terminou quando ele entrou às profundezas do inferno. A obra dele não terminou quando ele ressuscitou e ficou com os discípulos 40 dias. A obra dele não terminou quando ele ascendeu ao trono. A obra dele agora se completa quando o Espírito Santo é derramado para dentro de nós. Ele disse: é necessário que eu vá para que ele venha. E eu quero dizer para vocês, o Espírito Santo veio. Mas ele não veio para ser entristecido. Ele não veio para ser apagado. Não, meus irmãos. Ele não veio para ser resistido. Ele veio para que nós nos rendemos totalmente à sua obra. Será que nós temos feito isso, irmãos? Será que você e eu temos feito isso? Será que eu e você conhecemos, compreendemos, aceitamos, valorizamos a obra do Espírito Santo? Porque aqui está o Senhor profetizando. Isso aqui não é um conto. Por isso eu tomo aqui o cuidado de colocar parábolas proféticas. O que significa? Aqui há uma carga profética, um encargo profético, há uma palavra profética. E a palavra profética é esta, que antes da volta do nosso Senhor Jesus, uma grande quantidade de cristãos menosprezarão a obra do Espírito Santo. Meu irmão e minha irmã, você é um desses. Porque se você for, o Senhor te dá esta manhã para você ir e adquirir. Ele está aqui hoje. Confesse os seus pecados a Ele. Confesse a dureza do seu coração inquebrantável que não rende. Confesse o quanto você o tem desprezado. O quanto você dá valor ao sensacionalismo e não à realidade espiritual. O quanto você é distante dEle. Você é governado pelas suas emoções, você não anda no Espírito. Você é governado pelas suas emoções porque você quer satisfazer sua carne. Você não anda no Espírito para satisfazer a vontade de Deus. Meus irmãos e irmãs, eu peço a vocês que tenhamos todos nós diligência nesta manhã, para que não venhamos sair daqui sem refletir sobre isso. Será que nós temos valorizado Ele? Valorizado os seus dons, seus ministérios? Porque o que vemos aqui é que as virgens nércias, elas não valorizaram. Veja que todas dormiram, e elas se despertaram com um grito, com um clamor. Eu penso que esse grito é o clamor profético nesses últimos dias, onde Deus está tentando acordar a sua igreja. Você está ouvindo, meu irmão? Você está ouvindo, minha irmã? Você está conseguindo ouvir
o grito do noivo: apressa-te. As que estavam apercebidas. Quanta carga, quanto significado existe nessa frase, as que estavam apercebidas. Veja a luz que existe aqui nesse versículo 10 dessa frase, com a frase do versículo 7. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. Depois do sono, depois daquela grande noite, diz que à meia-noite, irmãos e irmãs, deixe-me colocar algo importante para vocês. A frase à meia-noite na Bíblia não é uma frase aleatória, é uma frase profética. Vou repetir isso mais uma vez. A frase à meia-noite na Bíblia não é uma frase aleatória, é uma frase profética. Procure na Bíblia os acontecimentos que se deram à meia-noite. Foi à meia-noite que o anjo da morte passou e feriu toda a terra do Egito. Lembra disso? Foi à meia-noite. Foi à meia-noite que Sansão, movido pelo Espírito de Deus, arrancou as portas de Gaza dos inimigos de Deus. Foi à meia-noite, meus irmãos e irmãs, que aquelas duas mães levaram aquela criança para Salomão, dizendo que o filho, o morto era de uma e o vivo era da outra. Quando Salomão pegou o filho vivo e disse: então vamos partir essa criança no meio e vamos dar uma parte para uma parte para a outra. Se lembram disso? E uma das mães disse: então tá bom, se não vai ser meu, também não vai ser dela. Aí ele entendeu de quem era o filho. Aquilo foi à meia-noite. Isso tem significado espiritual. À meia-noite, irmãos, na prisão em Filipos, Paulo e Silas estavam cantando. E houve um grande terremoto. A meia-noite na Bíblia é profético. E aqui diz que à meia-noite ouviu-se um grito. Aí vem o esposo sair ao seu encontro. Essa frase, sair ao seu encontro, ela vai ter o seu significado a partir dos próximos textos. Quem saiu ao encontro deste esposo? Aí você pega o versículo 7, onde diz: todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. Todas, as virgens nécias e as prudentes. Mas diz: as insensatas disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite. Sabe o que aconteceu, irmãos? É que essas insensatas, sabe como que elas procuraram preparar as suas lâmpadas? À custa dos outros. Elas não tinham experiência pessoal. Sabe aquele tipo de cristão que ele vive a vida cristã à custa dos outros? Ele não tem vida espiritual própria. Vive capengando. Ele vive atrás de experiências, atrás de pessoas. Ele não tem uma vida direta com Deus. E aqui, traduzindo, dentro desse contexto, significa: ele não tem vida espiritual. Ele não tem relacionamento com a pessoa do Espírito Santo. Ele é governado pela sua mente, pelos seus afetos, e não pelo Espírito Santo. E diz: dai-nos o vosso azeite, porque nossas lâmpadas se apagaram. Veja a distinção dessa frase e conecte ela aqui no versículo 7. Todas elas prepararam suas lâmpadas. No preparar, as nécias encontraram um problema. Nossas lâmpadas se apagaram. Quando elas foram preparar a lâmpada, sabe o que aconteceu? A luz se apagou. E por que a luz se apagou? Porque não havia azeite. Não havia o azeite. Estão vendo, irmãos? Que o Senhor fale ao meu e ao teu coração nessa hora. Tem azeite aí, meu irmão? Tem azeite na sua vida, minha irmã? Tem azeite? O que tem na sua vida? O que está te enchendo? Você está cheio de quê? Sabe o que faz
nossa lâmpada se apagar, é entristecermos o Espírito Santo. É você não ter tratado diante de Deus os seus pecados. É você não ter confessado a Ele. E se tem confessado, não tem abandonado. Não adianta confessar pecados que você os trata como ídolos escondidos no teu coração. Não adianta chegar fingindo para Deus que você está arrependido de um pecado, que você ainda conserva ele nos porões secretos da sua alma. Isso não é arrependimento. Então veja, é isso que faz com que o Espírito Santo seja apagado. Quando nós o resistimos, quando nós descemos, aí elas descobriram. Aqui prova que elas não saíram ao encontro do noivo. E por quê? Porque elas tinham uma deficiência. Elas não se encontravam em condições. Percebe isso, meus irmãos e irmãs? Aí diz, observe, versículo 10, e saindo elas para comprar, para adquirir, veio o esposo. Olhe bem, versículo 6, aí vem o esposo. Versículo 10, veio o esposo. Veio o esposo. A Bíblia diz, aquele que vem virá e não tardará. Veio o esposo e as que estavam preparadas. Meus irmãos, irmãs, abram comigo suas Bíblias em Lucas capítulo 12. Vamos ler desde o versículo 35. Estejam cingidos vossos lombos e as vossas lâmpadas acesas. E vós sedes semelhantes a homens que aguardam o Senhor quando regressar das bodas, para que quando ele chegar e chamar, em seguida lhe abram a porta. Irmãos, isso aqui não nos leva para o livro de Cantares. Cantares 3, Cantares 5. Quando aquele noivo chega à porta e diz, amada minha, irmã minha, amiga minha, abre a porta. E ela fica deitada e não abre. Oh, irmãos e irmãs, eu quero chamar a sua atenção para esse detalhe. Olha essa frase. Em seguida lhe abram a porta. Aqui em Lucas, o Senhor está dizendo para nós abrirmos a porta. Vamos novamente. Para que quando ele chegar e chamar, em seguida lhe abram a porta. Só que lá em Mateus, ele fecha a porta. O que o Senhor está nos mostrando aqui nessas duas parábolas? Numa parábola, o Senhor vai fechar a porta. Noutra parábola, ele diz, para que lhe abram a porta. O Senhor está dizendo para nós agora, abram a porta. O nosso Senhor está passando aqui entre nós. Ele está fazendo uma profunda revista. Ele conhece o meu e o teu coração. Abre a porta agora. Deixa Ele falar o que Ele tiver de falar para você. Deixa Ele tratar o que Ele tiver de tratar. E confesse hoje. Não saia desse lugar. Confesse agora. Diga para Ele o que está aí dentro, que incomoda o Espírito Santo, que atrapalha o Espírito Santo, que impede a vida no Espírito Santo. Diga para Ele, não é para mim. Não é para o irmão que está do teu lado, é para Ele. Porque Ele conhece tudo. Ele não somente conhece o meu pecado, Ele conhece as razões do meu pecado, como conhece o teu também. E o Senhor está vindo. E agora Ele está passando entre nós com a sua palavra. Eis o nosso Senhor entre nós na sua palavra. Não é uma palavra de condenação.
é uma palavra de amor de quem não quer nos perder, de quem não quer fechar as portas, e você e eu gritando fora, abre no Senhor. Ele está dizendo, abre a porta a você, abre agora. Eis que eu estou à porta e bato, Apocalipse 3:20. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, eu cearei com ele e ele comigo. Meus irmãos, há uma boas novas dos céus. Nosso Senhor, no poder do seu Espírito Santo, ele veio cear conosco. Então vamos abrir a porta. Qual a vantagem de manter esse coração duro e insensível? Qual a vantagem de mantermos esse coração duro, fechado, conservando esses pecados mortais, que nos destrói? Qual a vantagem disso, meus irmãos e irmãs? Por que faremos isso? A troco de quê? Do prazer deste mundo? Isso é momentâneo, isso é efêmero. A única coisa que nós ganharemos em tratar os nossos pecados como ídolos em nossa alma é perder o reino, é ranger de dentes, é uma angústia, é um choro, como é descrito aqui, haverá choro e ranger de dentes. Nosso Senhor nos convida a abrir a porta nessa manhã, e Ele está batendo. Versículo 37 diz, felizes aqueles servos aos quais seu Senhor, quando vier, ache-os vigiando. É o mesmo sentido da palavra percebidos, é o mesmo sentido da palavra preparados. Preparados. Meus irmãos e irmãs, que eu e você tenhamos coragem de olhar para o espelho da nossa alma e dizer, ou fazer essa pergunta, eu estou preparado? Se fosse agora, eu estou preparado? Em verdade, digo que se cingirá e fará quem se sente à mesa, e passando perto de cada um, servi-los-á. Eu não tenho como traduzir toda a profundidade dessas palavras, porque eu fico simplesmente contemplando, nós sentados na mesa das bodas, e o nosso supremo noivo nos servindo. E a única coisa que Ele nos pede, ser fiel. A única coisa que Ele nos pede, ame a mim mais do que o mundo. Confia em mim. Eu não te deixarei. Eu dei toda minha vida por ti. Eu derramei até a última gota de sangue por ti. E faria tudo de novo. Só isso, irmãos? Não é só isso. É tudo. E você lê esses textos, felizes aqueles servos. Você busca felicidade em quem? Você busca felicidade aonde? Você não vai encontrar felicidade no seu casamento. Você não vai encontrar felicidade no seu trabalho. Você não vai encontrar felicidade nos seus bens. Você vai encontrar felicidade o dia que você sentar naquela mesa e olhar aquela face adorada. Aí você vai ver que você realmente será eternamente a pessoa mais feliz de todo o universo. Felizes. Veja que essa palavra felizes aqui, ela está dentro da eternidade, ela não está no tempo. Aqui nesse versículo, irmãos, olhe para esse versículo, não é só Apocalipse 21 e 22 que é a eternidade, esse versículo é a eternidade. Felizes. Naquele dia, irmãos, Ele limpará dos nossos olhos todas as lágrimas. O nosso choro será um choro de completa alegria, um choro de regozijo, onde com certeza muitos de nós olharemos uns para os outros e diremos, valeu a pena não amar a nossa própria vida. Aí diz, e ainda que venha na segunda vigília, e ainda que venha na terceira vigília, se os achar assim, felizes são aqueles servos.
Mas, sabe isso, que se soubesse o pai de família a que horas viria o ladrão, vigiaria e não permitiria que entrasse em sua casa. Agora, versículo 40. Vós, porém, também estáis preparados, porque a hora que não penseis, o Filho do Homem virá. Está aí, irmãos. A hora que não penseis, o Filho do Homem virá. Essa porção de Lucas tem que ser estudada aqui, com Mateus capítulo 25, especialmente nessa parte que trata dessas parábolas. Porque nessa porção de Lucas, ele resume bem essas 3 parábolas. Nós poderíamos estudar todas essas 3 parábolas aqui, tendo foco em Lucas, capítulo 12, a partir do versículo 35. E eu prossigo aqui na leitura. Depois, versículo 11, versículo 10, e saindo elas para comprar, veio o esposo, e as que estavam preparadas, entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta, Irmãos, irmãs, por favor, venham comigo aqui, eu quero lhes mostrar algo muito importante. Apocalipse capítulo 19. Apocalipse capítulo 19. Diz assim: exultemo-nos, alegremo-nos, versículo 7. Exultemo-nos e alegremo-nos. Está vendo essas 2 frases aqui? Exultemo-nos, alegremo-nos. Elas sintetizam aquela palavra felizes. Felizes. O que significa felizes lá em Lucas? Exultação, alegria. E demos-lhe a glória. Toda a nossa felicidade será um tributo de glória ao nosso Senhor Jesus na eternidade. Porque chegaram as bodas do Cordeiro. Agora, olhe essa frase. E sua esposa a si mesmo se ataviou. Ataviar é uma responsabilidade nossa. Manter a nossa lâmpada cheia da unção é responsabilidade nossa. Conservar a obra do Espírito é responsabilidade nossa. Viver uma vida íntegra diante de Deus é responsabilidade nossa. Viver uma vida de fidelidade é responsabilidade nossa. Viver a vida cristã com responsabilidade é responsabilidade nossa. Compreende isso? A si mesma se ataviou. E a ela lhe concedeu vestir-se de linho fino. Sabe o que significa espiritualmente essa descrição, linho fino? Os atos de justiça de Cristo. Outros estudiosos definiram assim: as virtudes morais do nosso Senhor Jesus será para nós uma vestidura eterna. Tudo que ele começou aqui, formando do seu caráter em nós, terá na eternidade vindoura a sua plenitude na experiência pessoal. Nós nunca seremos santos como ele, mas nós teremos como traço das nossas vestiduras sua santidade. Nós nunca teremos a medida do seu amor, mas nós teremos como uma descrição das nossas vestiduras espirituais o seu amor. Todas as suas virtudes morais serão as peças da nossa vestidura eterna. Aí diz: limpo e resplandecente, porque o linho fino são os atos de justiça dos santos. Mas que justiça, irmãos? Nossa? Não. A justiça dele em nós. Por isso a bem-aventurança diz: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça.
não é justiça nesse mundo, mas é da justiça de Cristo. Essa deve ser a nossa obsessão. Aí o versículo 9 diz: o anjo me disse, escreve, felizes os convidados para a ceia das bodas do Cordeiro. E me disse, essas palavras são palavras verdadeiras de Deus. E eu prostrei-me ante seus pés para adorá-lo. E ele me disse, vê, não faça isso. Olha o que o anjo disse para João. Sou conservo teu e dos teus irmãos, e dos teus irmãos, que possuem o testemunho de Jesus. Irmãos e irmãs, nós devemos possuir em nós o testemunho de Jesus. Aí ele diz, adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. E aqui nós estamos tendo o espírito da profecia, nesta maravilhosa, extraordinária parábola das 10 virgens. Então, meus irmãos, é esta palavra que eu quero, da parte do Senhor, deixar com todos vocês. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor tenha caminho em nós. Que a sua palavra triunfe nesta manhã. Que a sua palavra triunfe na nossa vida nesta manhã. Bendito seja o Senhor. Querido Deus, amado Pai, é no santo e precioso nome do Teu Filho que nós oramos, pedindo, Senhor, não permita que rejeitemos a Tua palavra, não permita que nós saiamos desse lugar desprezando Tua palavra. Fale conosco mais uma vez, fale com a Tua igreja mais uma vez, passe aqui, Senhor, em cada fileira, visita cada pessoa com a Tua face na Tua palavra. Revela, Senhor, a profundidade do nosso coração nesta manhã diante de Ti. Leve-nos ao verdadeiro arrependimento. Nós não queremos ter remorso, nós queremos ter arrependimento de quem confessa para Ti, Senhor. De quem arrepende diante de Ti. E nos dê força para abandonar esses pecados que são como cadeias na nossa vida. Nós te pedimos em nome de Jesus. Não queremos entristecer o Teu Espírito Santo mais. Não queremos apagá-lo. Ajuda-nos, enche-nos do Teu Espírito Santo nesta manhã, Senhor. Para que a nossa candeia brilhe. Para que a nossa luz brilhe, Senhor. Não queremos ser contados como estas virgens, ou com estas virgens dessas. Senhor, que haja aqui, nesta manhã, pessoas que estejam dispostas a abrir a porta e dizer, entra, Senhor. Meu coração é a Tua casa, ceia comigo nesta manhã. Ceia comigo, eu quero ser servido por Ti, Senhor. Senta comigo nesta manhã, Senhor. Como o Senhor sentou com os Teus discípulos naquele cenáculo após a ressurreição. Como o Senhor comeu com ele após aquela ressurreição. Vem, Senhor, ceia conosco nesta manhã. Tu és o nosso maná. Tu és o nosso alimento. Tu és a nossa vida. Tu és tudo o que nós precisamos nesta manhã. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda a Tua igreja nesta manhã. Ajude a minha vida nesta manhã. Ajude a vida das minhas irmãs nesta manhã. A vida dos meus irmãos nesta manhã. Socorre-nos, Senhor. Socorre-nos nesta manhã. Em nome de Jesus, socorre-nos, Senhor. Não importa os dias sombrios que virão, se o Senhor está conosco. Não importa o que vamos passar, se o Senhor está conosco. Não importa nada, vivemos ou morreremos, queremos estar contigo, Senhor. Ajuda-nos a ser fiéis até a morte, Senhor. Ajuda-nos a ser fiéis até o fim. Não permita que venhamos retroceder nesta hora. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Amém.